Eu vou tentar fazer agora isso. Se você não gosta desse estilo, você pode insistir em usar um while convencional, porque você não gosta de break e true, tá certo? Tem gente que tem, já disse, uma espécie de preconceito contra o while true. Então, vou editar agora nascimento do 2.py e vou converter isso para um while convencional. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai ver que a gente ainda precisa de todas essas operações. Só que como é que a gente força a situação para ir de um laço nesse estilo? Vou desenhar aqui os dois. Como é que a gente força para ir de um laço... Vou desenhar um laço menor dessa vez. Um laço nesse estilo. Esse é o nosso nó de saída. Para um laço no estilo do while convencional. Como é que eu consigo transformar isso neste laço? Eu vou desenhar aqui mais nós, vocês vão entender depois por quê. Eu nem sei quantos eu preciso. Mas vamos lá. Eu quero transformar isso num laço onde no ponto de decisão, vou colocar na mesma altura, no ponto de decisão é que eu tenha, no ponto de entrada, desculpem, no ponto de entrada do laço, eu tenha já a decisão de sair do laço ou de permanecer nele. Então, o laço vai ter que ter essa estrutura aqui. Como é que eu forço essa transformação aqui? Se você pensar do ponto de vista estrutural, o que você vai ter que fazer agora se a gente tivesse aqui numerados os itens, né? 0, 1, 2, 3, 4. O que a gente tem é uma necessidade de repetir 1, 2 e 3. Só lembrando, o 1 é a leitura do dado e conversão para inteiro, aqui é o teste de se ele está entre 1 e 31, aqui é a mensagem de erro e assim por diante. Então, é por isso que isso fica... Na menor execução, se o usuário não digitar nenhum erro, é 0, 1, 2, 4. Mas se ele cometer algum erro, é 0, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Então, 0, 1, 2, esse é o momento em que o usuário cometeu um erro, e a partir de agora, o bloco que se repete é 2, 3, 1, 2, né? Ou 3, 1, 2, se você preferir. O que a gente precisa ter isso aqui repetido é isso aqui, ó. Tá certo? Faz sentido? Deixa eu ver. 0, 1, 2, 2, 3, exatamente isso. Então, 1, 2, né? 3, 1, 2. Se a gente tiver que repetir de novo, o que é que vai ser? 3, 1, 2 e assim por diante. Então, é esse bloco aqui, 3, 1, 2, que se repete. E quando eu sair, eu pulo necessariamente para o 4. Como é que a gente consegue esse mesmo tipo de... Lembre, o que a gente quer são os processos. Como é que a gente estrutura o nosso código para produzir os mesmos processos, tanto esse quanto esse? Aí é que está. A questão é que a gente vai precisar agora, esse laço ser exatamente essa estrutura aqui. Né? O que é que vai se repetir? Isso aqui é o 3, 1, 2. A gente precisa que ele necessariamente repita esses elementos aqui. Tudo isso aqui é o que se repete. O ponto de saída tem que ser o 2. Isso aqui é o nosso 2. Por quê? Porque isso aqui é o 4. Então, isso aqui é o nosso 2. Está se repetindo. Isso aqui tem que ser o 1. Isso aqui, desculpa, 2, 3, desculpem. Isso aqui vai ter que ser o 3. E isso aqui é o nosso 1. Então, 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. E em algum momento, 4. Bom, obviamente, antes do 2, eu preciso ter... você lembra aqui que sempre antes do 2 eu tenho, se você olhar, 1 e o 3. Cadê? 2, 1 e o 3. 2, 1 e o 3. 2, 1, pelo menos no começo. Então, o que é que eu tenho que ter aqui é 1 nesse ponto aqui. Então, aí você vê que você vai ter que replicar os dados. Você vai ter que replicar código. Tanto o que você faz aqui dentro do laço, tem que estar aqui fora, para preceder o processo. Está aqui o nosso 0. Né? Então, a gente começa agora. 0, 1, 2, 4. Essa execução é possível nas duas estruturas. 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. E todas as outras. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 4.
Só que agora essa estrutura tem o ponto de decisão no início. E essa é a forma como a maioria dos livros vai te ensinar a programar. Absolutamente desnecessária se você tiver loop leave e, portanto, aceitar o while, true e break, por exemplo, na sua linguagem. Se você não aceita, você fica obrigado a produzir esse tipo de código que faça esse comportamento para ter os processos desejados. Vamos implementar, então, o nosso laço dessa maneira. Vamos lembrar, eu vou ter que repetir o código 1, que era o nosso início do laço, no final do laço, do while, e fora. Vamos tentar fazer isso. Então, essa leitura, ele sai daqui, vai para fora do laço, esse é o nosso 1, e vai também para o final do laço. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, vamos olhar lá. Esse é o nosso 1 e esse é o nosso 1. Isso é o que os livros vão te ensinar a fazer, tá certo? Está aqui o nosso 1. Esse aqui é a nossa condição, a nossa leitura dos dados, essa coisa toda. A gente vai ler, a gente vai decidir se aquele dado é válido e sair. Então, só que agora, como a gente está usando o while, a gente precisa usar uma condição. A gente juntou aqui o while com esse outro, a gente precisa juntar esses dois num único lugar. Não precisamos mais do break. Só que a gente precisa de uma condição de permanência. O while não usa condição de saída, lembram disso? Ele usa condição de permanência no laço. Então, eu tenho que negar isso. Eu não posso dizer, se o dia, enquanto o dia for válido, entre para reclamar do usuário e ler um novo dado. Você tem que fazer o contrário. Então, enquanto not, essa condição. Então, em geral, eu vou botar aqui parênteses, embora não seja necessário, mas eu vou colocar isso dessa forma. Enquanto não for verdade que o dia é isso, faça isso. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai imprimir a mensagem, e vai ler o novo dia e vai executar. Essa é a transformação do código que a gente precisa. Vamos executar agora nascimento2.py. Você vai ver que tem exatamente o mesmo comportamento que antes. Então, vou colocar um dia válido. Ele funciona, 20. E vou colocar dias inválidos. -1, -5, 35, 32, 31. E aí a gente consegue o comportamento desejado. Esse é nascimento 2, portanto, é esse código aqui. Bom, não sei se vocês veem, mas você tem bastante replicação de código aqui. Você tem, em primeiro lugar, esse string, que é o prompt de saída, replicado. Ele está aqui e está aqui. Basta que você precise mudar isso uma vez. Qual é o dia do nascimento? E você começa com o problema. Opa, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Qual o dia do nascimento? Você começa com os pequenos problemas de inconsistência. Eu não tenho E e lá em cima eu tenho E. Fora o que eu não notei. Isso aqui eu botei intencional. Mas o que é que você pode ter mais de problemas? A conversão aqui é de um input para o inteiro. Se isso fosse outro dado e você precisasse converter isso para outro dado, você tem que fazer essas duas mudanças nos dois lugares. Se ao invés de usar o input, eu decidisse utilizar um outro tipo de função para leitura de dados, eu tenho que fazer nos dois lugares. Eu tenho uma duplicação de código. É impressionante para mim como os programadores se incomodam tanto com o while true e o break nesse código, mas não se incomodam com a duplicação de código, que, na minha opinião, é muito pior e mais sujeito a erro. Querem mais? Outro problema desse código, você tem que pensar em termos de condição de permanência no laço e não de saída. Em geral, é mais fácil pensar em termos de saída nos laços. Você diz, eu vou ler dados de uma data, por exemplo. Então, por que eu preciso de um laço? Bom, eu preciso de um laço porque eu preciso forçar o usuário a digitar uma data válida. Então, o que você quer é um laço onde você possa dizer quando ficar nele. Quando é que você fica nele? Quando a data é inválida. Então, se você pensar direito, é bem fácil de pensar em termos de processo, quando é que eu saio do laço? Porque você quer uma data válida, que é a situação desejada, vamos dizer assim, o objetivo do laço é produzir um dado válido. Então, quando é que eu saio do laço? Quando a data é válida. Então, ao invés de não um menor ou igual que dia, aqui você pode escrever com clareza. Se dia estiver válido, terminou o laço. Né? Em geral, me parece uma forma mais natural. A gente tem dificuldade com not, né? Nós humanos, a máquina é muito boa de negação, mas a gente não, tá certo? Essas operações lógicas na cabeça da gente geralmente confundem. E, finalmente, a gente tem uma inversão do corpo do laço. Se você olhar direito aqui, as repetições estão começando primeiro dizendo
que o dia é inválido e depois eu estou lendo o dado. Ou seja, se você pensar na iésima iteração desse laço, na iésima iteração, ele fala sobre a I-1, sobre a iteração I-1 em relação a essa mensagem e lê o iésimo dado. Né? Aliás, você vê como é confuso. Na iésima operação, quando eu for executar a iésima operação, na realidade, você vai botar a mensagem relativa ao iésimo dado, mas vai ler o I mais um ésimo dado. Então, é invertida a lógica. Né? Aqui, nessa forma aqui, você faz o processo convencional. O que é que você precisa fazer? Ler um dado, se for um dado válido, sair. Se não for, manda uma mensagem e repete tudo. Tudo. Do começo ao fim. Lê um dado, vê se está ok, sai. Se não tiver, continua, imprime a mensagem e repete. Então, pessoalmente, eu acho que é muito mais interessante que vocês comecem a programar com while true e break. Lembrando, se alguém vier te reclamar, você diz que eu estou usando loop leave, basicamente para defender a gente das brigas religiosas sobre break. Você pode dizer que está usando loop leave, foi criado pelo Dijkstra. As pessoas normalmente adoram uma citação de alguém bacana que defende a ideia. Então, ele é um dos que dizia assim, olha, o laço mais comum que eu uso no dia a dia não é o while convencional, é muito mais o loop leave. O do while e o repeat until são mais fáceis de encarar no dia a dia, certo? Então, essa é a cara geral. Se você insiste em ir para a forma convencional, lembra dessa forma de transformação. Tudo que você precisa fazer é redesenhar o teu processo de maneira que o laço seja dessa maneira. E lembra, tem uma coisa que eu esqueci de dizer, você precisa lembrar que essa condição aqui é uma condição de saída, ou seja, quando você escreve um while convencional, a condição que você vai estar dizendo é de permanência. E, portanto, aqui você tem que negar essa condição aqui, tá certo? Então, a transformação é só isso. Você replica o nó 1 no final, não só um, tudo que tiver antes desse ponto de saída, tá certo? Se tiver vários nós aqui, você vai replicar todos eles lá no final. E copiar todos eles antes do while. E utilizar isso dessa maneira. Bem confuso, né? Na minha opinião, isso é bem inadequado. Por outro lado, é tão mecânica a transformação que você pode programar, fazer código, já tem código que transforma automaticamente um while true break em um while convencional, se você precisar dele. Tá certo? É isso.